Glória a Deus. A palavra que nós vamos ler hoje, meditar hoje, ele vai estar lá no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versos 21. Gênesis 25, versículo 21. Que ele diz assim: é uma história bem conhecida, a história de Jacó, de Esaú, a história de Rebeca, a história de Isaac, que às vezes, quando nós pensamos que nós estamos ouvindo uma palavra de Deus, Deus faz uma promessa para a gente e a gente, às vezes, acha que a promessa está demorando. Mas eu quero te dizer nessa noite que a promessa de Deus para a nossa vida, ela tem tempo, ela tem hora, ela tem data marcada para acontecer sobre a nossa vida. Eu tenho que crer do que sai da palavra do profeta, por isso que a Bíblia fala que quem crê e deu ouvido aos seus profetas prosperarão e serão abençoados, porque eu ouço a palavra de Deus, eu recebo a profecia de Deus, mas é como a nossa irmã acabou de dizer, às vezes ela se perdia em ouvir ou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu creio no que sai da palavra de Deus sobre a minha vida, e não importa quem venha falar, não importa o que tenha acontecido, não importa o que os meus olhos tenham visto ou o que os meus olhos estão vendo, mas eu creio na palavra que foi lançada sobre a minha vida. E uma vez eu crendo, ou seja, eu usando a minha fé, Deus ele vai dar ordem aos anjos para fazer cumprir a palavra. Deus vai dar ordem ao que está dando errado passar a dar certo. Porque eu estou crendo naquilo. Aí fala que a palavra de Deus, ou seja, ela não cai no chão e nem volta vazia. Então, lá em Gênesis capítulo 25, ou seja, no versículo 21, vai dizer assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Não adianta você orar sendo que você não crê naquilo que você está orando. Não adianta você pedir sendo que você não acredita naquilo que você está pedindo. Porque aos olhos humanos era impossível, ou seja, não tinha mais jeito, era estéril, não tinha. Era como Ana. Ana demorou 25 anos para entender qual era o projeto de Deus na vida dela. Mas quando ela entendeu que não era ela, não era Penina, não era o seu esposo Eucana, mas sim era Deus, então o milagre aconteceu. Porque não adianta eu estar pedindo, ó Senhor, eu quero um filho, eu quero, sendo que ao meu pensamento, a minha cabeça, o meu coração está falando, não, eu já sou avançado em idade, eu já fiz tantas baterias de exame, nunca consegui engravidar, nunca consegui ter um filho. Então não adianta eu estar orando e não crendo naquilo que eu estou pedindo para Deus. E a Bíblia, ela frisa bem essa palavra aqui, porque fala assim: Isaac orou insistentemente, ou seja, ele batia na mesma tecla: Ô Senhor, me dá um filho, eu não tenho filho, a minha esposa é estéril, ô meu pai, abençoa, abre a madre dela para que ela venha dar luz, para que ela venha trazer alegria à nossa casa. Mas dentro do coração da pessoa, ou seja, não cria e não acreditava. Por que que eu. Ah, pastor, mas como é que o senhor pode falar que ela não acreditava? Porque começou uma história de episódio para aquilo que era para ser bênção e acabou sendo maldição, sendo briga, sendo contenda dentro da sua própria casa. Ou seja, ao ponto de, mais para frente, nós vamos ler que um irmão tentou matar o outro, ou seja, jurou de morte, trouxe a desavença, trouxe a briga, trouxe a contenda, trouxe a desunião, ou seja, a tristeza para dentro de casa. Aquilo que era para ser alegria, aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser paz, aquilo que era para ser uma bênção de Deus sobre a vida deles, ou seja, se tornou em contenda, em brigas. E vai falar assim que ele orou insistentemente, ou seja, ele batia na mesma tecla todos os dias, todas as orações. Ele queria, ou seja, ele pedia a Deus para que Deus abrisse a madre dela e trouxesse uma descendência, porque hoje não, hoje é totalmente diferente. Você pergunta para uma pessoa, você quer ter um filho? Ele fala, não, não quero.
Ah, eu não quero. Nada contra quem tem cachorro, mas aí ela tem 5, 6 cachorros dentro de casa, que às vezes dá mais trabalho do que se tivesse um filho. Ah, mas eu não quero porque dá trabalho, é dificultoso, o mundo está cruel. Ou seja, ela acredita mais no que está à sua volta do que na bênção que Deus pode fazer. Ou seja, se Deus me prometeu algo, ele vai cumprir, vai ser bênção para a minha vida. Mas o que acontece é que às vezes nós mesmos começamos a criticar aquilo que Deus nos dá. É como a mãe, ela ter um filho nas drogas. Em vez dela falar, começar a profetizar, meu filho vai ser uma benção, meu filho vai se converter, meu filho vai ser um homem de Deus. E olha que já teve profecia. Aí tem gente até que ri, fala, que profecia? Ela está profetizando porque não conhece aquela praga, porque não conhece o que ele é terrível, que ele é isso. Ou seja, acredita mais no que os olhos veem do que o próprio Deus tem falado. Porque se Deus tem falado que ele vai ser profeta, profeta ele vai ser, em nome de Jesus. Para outra coisa, ele não vai prestar no ser profeta. Então, nós temos que crer naquilo que o Senhor tem trazido para a nossa vida. Aí Isaac orava insistentemente: ó oh, Senhor, abre a amada da minha esposa, deixa ela parar de ser estéril, que ela venha dar filhos, que ela venha trazer a minha descendência, porque que seja grandiosa, seja grande. Aí no versículo 21 ele fala assim: orou insistentemente ao Senhor por sua mulher e por quanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, a sua esposa ou a sua mulher, concedeu ou concebeu e deu à luz, ou seja, os filhos já lutavam dentro dela, versículo 22. Então disse: assim é porque sou, e eu assim. E foi perguntar ao Senhor, ou seja, ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: olha, duas nações há em teu ventre, dois povos, ou seja, dois povos de ti, ou seja, sairá de ti dois povos, duas das suas entranhas, e será um forte, e o outro povo maior servirá ao menor. Ou seja, quando ela ouviu isso, ela colocou dentro de si: o que nascer primeiro vai mandar no que nascer segundo. Então, pera lá, a palavra de Deus já foi confirmada. Deus já confirmou a palavra dele, ou seja, ela não acreditou nas orações do marido. Ela foi confirmar com Deus. Deus confirmou: ó, o milagre está dentro de você. Duas nações, dois filhos, vai ser bênção, vai ser prosperidade, vai ser tempo de alegria, tempo de bênção. Mas aí, às vezes, quando você não acredita naquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida, naquilo que Deus tem falado para você, porque às vezes nós acreditamos na palavra do médico, nós acreditamos na palavra do sábio, porque tem até um livro da Bíblia que fala acerca do profeta novo e o profeta velho, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor fala ao profeta velho ou profeta novo: olha, por onde você vai, não volta, nem come pão, nem bebe água. Mas o Senhor vem agora, através do profeta velho, e fala assim para ele assim: olha, eu também sou profeta. Eu também sou profeta. E o Senhor manda tu ir lá na minha casa comer pão e beber água. Mas quem deu esse que manda eu fazer aquilo que ele falou que não era para me fazer? Ou seja, nós passamos a acreditar naquilo que os outros têm nos falado, ou naquilo que nós temos ouvido, ou naquilo que nós temos vendo, porque o mundo hoje está de perna para o ar. E o que nós temos visto hoje são famílias destruídas, longe da presença de Deus. São pessoas frustradas dentro da própria casa. E às vezes não é por falta de uma Bíblia, não é por falta de falar que crê, que acredita em Deus. É porque ouve falar, mas não pratica, não consegue acreditar naquilo que Deus tem a promessa para a vida de cada um. Ou seja, aqui nós vemos um casal que está iniciando a sua vida, apresentando o seu ministério, a sua família nas mãos de Deus, mas desacredita daquilo que Deus é poderoso para fazer. Ou seja, Deus já ouviu a oração, Deus já confirmou. Aleluia. Mas é difícil a gente ouvir a voz de Deus, sendo que os nossos olhos têm visto outra coisa, sendo que os nossos olhos só têm visto aquilo que desagrada, só têm visto aquilo que
Um exemplo, o filho da vizinha às vezes é mais bonito do que o nosso, porque obedece. Mas por que que eu não começo a profetizar na minha casa, na minha família, para que venha acontecer coisas boas? Não venha haver a divisão, não venha haver a contenda, não venha haver a briga, porque tem que começar dentro da minha casa. Tem que começar dentro. Se eu sou um servo do Senhor, se eu sou um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, então você tem que crer naquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Aleluia. Aí a Bíblia vai nos dizer lá no 23, sendo assim, dizendo assim: E o Senhor lhe disse: duas nações há em teu ventre. Ou seja, então já era gêmeos. A bênção já seria dobrada. Para quem não tinha um, já ia ter quantos? Ter dois. Há dentro do seu ventre dois povos, e dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. E vai dizer assim no 24: cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro o ruivo e todo coberto de pelo. E por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão com suas mãos agarradas no seu calcanhar. E disse a Esaú: por isso chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque de a idade de 60 anos, quando gerou. E acresceram o menino Isaú, e foi homem perito em caça, homem de campo, mas Jacó era homem simples e habitava em tendas. Amava a Isaque e a Esaú, porquanto caçava. Era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então você vê que já havia uma diferença e uma divisão, um amava. Ela fala assim: ah, mas para mãe não há divisão. Filhos, eu tenho 5 filhos, mas os 5 filhos, eu amo todos iguais. Não, semente para você mesmo. Porque você traz a contenda para dentro da sua casa sendo você mesmo. Quando você favorece a um e o outro não. Quando você causa divisão dentro da sua casa, quando você se apega a um. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Se eu tenho 2 filhos e eu não consigo dar 2 pares de chinelo, um para cada um, então eu não dou para nenhum, fico os dois descalços. Porque eu não posso favorecer a um e não favorecer o outro. Ou eu dou um pé para cada um, ou você vai ficar com o direito e você com o esquerdo. Mês que vem vou comprar mais um par de chinelo e vai ser um pé para cada um vai ficar com o seu. Mas não pode ter o favorecimento dentro da própria casa. Porque às vezes nós mentimos para nós mesmos. Porque Jacó amava mais a mãe, porque a mãe favorecia, cuidava, era o meu bebelô. Mas já Jacó, ou seja, ele era criado ali na barra da saia da mãe e não se apegava, não procurava nada. Mas você tem que entender uma coisa, que a promessa foi feita. E quando a promessa foi feita, mas pastor, eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Porque às vezes nós mesmos, o nosso inimigo não é às vezes o diabo, não é às vezes a perseguição lá fora. O nosso inimigo é nós mesmos. Somos nós que causamos, ou seja, a própria destruição ou é a reconstrução da nossa casa. Então, se eu venço eu mesmo, porque é difícil. Não, mas Isaú nasceu primeiro. Ah, então ele vai mandar em Jacó. Não, se Deus fez a promessa, creia na promessa, porque não sei como ele vai fazer, mas ele vai. Aí você conhece a história, que ela ouve, Isaac está já no final da sua vida, ele já está cego, ele pede o guisado para Esaú, Esaú vai caçar, vai cozinhar, vai fazer o guisado. Só que a mãe, ela está ouvindo tudo. E quando ela está ouvindo tudo, ela tem uma ideia. Eu acho que foi o próprio Satanás, pastora, que deu essa ideia para ela, porque mata o cabrito,
Mas meu irmão é peludo, coloca o couro nos braços. A Isaac ainda, ele fala, eu estou cego, mas não estou surdo. A voz é de Jacó, mas os braços é de Esaú. Ou seja, ela mesmo trouxe a desordem para dentro da sua casa. Porque ela não acreditou na palavra que Deus tinha feito, que seria abençoado tanto um como o outro, na sua porção, cada um na sua medida, na sua porção dada por Deus. Mas quando eu quero dar um jeitinho, eu quero favorecer, eu quero mais ajudar um do que ajudar o outro. Ou seja, Deus não precisa da nossa ajuda para fazer aquilo que Ele promete. Você tem que crer que o que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Não importa se seus olhos estão vendo ao contrário. Porque quando ela faz isso, muitos vão dizer, porque muitas são as pessoas que pregam, que falam, que ela fez o que tinha que ser feito, porque ele já tinha comprado a, trocado a troco do prato de lentilha e tal, mas é tudo no seu devido tempo. Eu não posso dar o passo maior do que as minhas pernas. Se Deus me prometeu que a cura vai vir, não importa o que o médico está falando, o milagre vai acontecer. Não importa se você olha hoje para sua família e ver todos no fundo do poço, porque o maior prazer da nossa vida é ver a nossa família salva, é ver a nossa família feliz, é ver a nossa família unida, é ver a nossa família na presença. Mas quantas são as famílias hoje que não conseguem se assentar à mesa porque um não fala com o outro, o pai não fala com o filho não fala com a filha não fala com a mãe. E às vezes você vai estudar por que está acontecendo aquilo, e sendo da igreja, sendo pessoas de Deus, mas não tem acreditado na promessa, naquela promessa que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que aconteça, eu e a minha casa. Ah, pastor, mas ela está na macumba. Ah, pastor, mas ela está na mesa branca. Ah, pastor, mas ela está lá na Cracolândia, em São Paulo. Não, o Deus que nós servimos alcança esse filho onde quer que ele esteja. Ele alcança essa família onde quer que ele vai estar. O Senhor alcança ele porque nós cremos no impossível. Nós cremos na promessa de Deus. Quando você crê, nós temos um exemplo da nossa irmã que estava com asma, que estava com pneumonia, estava respirando, e ela creu e hoje não tem nada, está aí curada. Amém. Está boa. Porque quando nós cremos na palavra de Deus, eu vou crer, mas quando eu só olho, é que nem o nosso pastor, agora e a pastora Fabiana, vão para o Camboja. Se eles já saem daqui dizendo, não, lá não tem jeito, lá vai ser dificultoso, lá vai ser problemático, lá vai ser, nós não sabe falar, nós não sabe. Não, Deus já tem tudo preparado, é só acreditar que o milagre vai acontecer, porque assim como eu pensei, sucederá. Se você acredita que o seu filho é um profeta, ele vai sair dessas drogas, dessa bebida, ele vai sair desse caminho errado, começa a profetizar, começa a dar glória a Deus. Ah, mas eu não tenho motivo para dar glória. Você está respirando, Deus está falando com você, então dê glória, dê aleluia. Ah, mas eu só vejo problema. É por isso que o seu problema não sai da sua vida. É por isso que o problema, às vezes, não sai de dentro da sua casa. É por isso que, às vezes, o problema não sai do seu trabalho. Porque você vai trabalhar, você vai falar, não, esse serviço não presta, esse patrão é ruim. Por que você não começa a profetizar? Em vez de falar palavras torpes, palavras de desânimo, palavras de perseguição, começa a profetizar. Começa, vai ser uma bênção. O meu dia hoje vai ser abençoado. O meu trabalho hoje vai ser abençoado. Hoje o Espírito Santo ele vai me ajudar. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai estar do meu lado e ele vai me ajudar. Mas quando eu começo a falar, no mundo espiritual, quando você começa a falar, tanto para o bem como para o mal, as portas começam a se abrir ou as portas começam a se fechar. Essa é a verdade. É isso. Você conversa com a pessoa que não tem nada de Deus, que ainda não conhece a Jesus. Conhece.
já ouviu falar, mas não entregou sua vida para ele ainda. Ele fala assim: olha, estou passando por maus bocados, mas vai dar certo. Deus é comigo, Deus vai dar uma saída, vai abrir uma porta. Eu estava hoje, essa semana, trabalhando, foi ontem, se eu não me engano. E nunca vi o rapaz, nunca vi o homem. Ele olhou para ele e falou assim: olha, Deus tem uma porta aberta para você. Persevera só mais um pouquinho, porque é só um pouquinho que está fechado, mas ele vai abrir. Olha só. Aí eu vou olhar para ele e falar assim: você não sabe o que eu estou passando para vir falando essas coisas. Não, eu tenho que crer no que Deus manda o profeta falar. Ah, pastor, mas o senhor sabe se ele é crente? Eu quero lá saber se o que ele é. Eu sei que Deus usou a boca dele para falar algo de bom para mim. É isso. Mas ela começou a olhar para a situação, não, Isaú nasceu e Jacó vai ser o menor. Ah, não, não pode, não pode, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou seja, trouxe a desavença. Porque quando nós começamos a querer fazer o que Deus não pede para nós fazer, a bênção no mundo espiritual, ela é travada. Você vê que quanto Ana estava lutando contra Penina para ter um filho, para mostrar para ela que ela também poderia gerar um filho, ter um neném para cheirar, para beijar, ela ficou 25 anos esperando. E o que eu vou te dizer agora, você pode até não concordar. Você pode até não concordar com o que eu vou falar agora. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó, por causa dessa ajuda que a sua mãe deu a ele passou por maus bocados. Às vezes você está achando que você está fazendo bem e você está fazendo mal. Você não está criando uma benção dentro da sua casa. Às vezes você está criando um monstro dentro da sua casa e você acha que está criando uma benção. Quando ela passa pelas ordens de Deus agora, porque a Bíblia vai dizer, porque a benção já vai chegar, Isaac já é avançado em idade, já está cego, e a benção da primogênito lá, a benção dele, já vai acontecer. E ela faz tudo isso, leva cerca de 20 anos até o Val de Jaboque. Até o Val de Jaboque. Porque foi lá no Vale de Jaboque, no Val de Jaboque, né? Que o Senhor mudou a sorte de Jacó. Mas olha o tanto de coisas que ele passou até chegar lá. Aí eu te pergunto, você que está nos ouvindo aqui hoje, não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Eu só sei de uma coisa, que Deus já tem data, tem hora para fazer o milagre acontecer. É só esperar mais um pouquinho de tempo que o milagre vai acontecer. É só você começar a profetizar mais, começar a enxergar mais o que Deus tem feito sobre a tua vida. Porque ela achou que estava fazendo bem, né? Ela achou que estava fazendo bem, mas o bem ela não fez a Jacó. Jacó agora está brigado com o seu irmão, porque o tempo é escasso, senão nós vamos virar vigília. Jacó agora está brigado com o seu irmão, foge de casa, vai para a casa do seu tio chamado Labão, aonde Labão engana ele, faz ele trabalhar como escravo. Ele lá nessa terra, ele tem um casamento frustrado, casa com a mulher que não tem, ou que não quer. Mas tudo isso é permissão de Deus para que quando Deus encontrar com ele lá no Vale de Jaboque, ele venha entender que o processo que ele passou foi porque sempre ele achava que estava perto de Deus, mas ele estava mais longe de Deus do que ele imaginava. Lá no Vale de Jaboque, Deus mudou a sorte de Jacó. Jacó foi um homem de servidão, de tristeza, de dor. Deus marcou ele de uma tal maneira que, quando ele passa o Vale de Jaboque, eu sempre costumo dizer que quando você está com medo, você tira a força de onde você não tem.
Quando ele manda os filhos, os empregados, passar na frente, porque seu irmão está lá na frente dizendo que ia matar ele, ele, ele encontra um homem encapuzado com uma espada nas mãos, e ele mais lutou com o anjo, achando que era Esaú, com medo de Esaú matar ele, do que ele conhecia o anjo. Porque quando ele conheceu o anjo quis ir embora. E ele falou assim: só vou soltar quando tu me abençoar. E foi lá que o anjo mudou a sorte dele. Então nós temos que começar. Mas eu não posso tomar, porque nós temos a Bíblia, Deus poderia não ter deixado isso na Bíblia, mas ele deixou para que nós não viemos fazer a mesma coisa. Para você ver que ele carregou dentro de si um fardo antepassado dentro dele, que lá na frente ele vai fazer a mesma coisa com José e seus irmãos. Ele não, mesmo ele, a importância que nós temos de nós quebrarmos o elo de coisas passadas que nossa família teve, quebrar o elo, porque a Bíblia fala de maldições que são passadas de pai para filho, de filhos para neto, que nem diz o Salmo 128, que ele visita até a quarta geração dos netos e tudo dos bisnetos, e vai lá. Então, a maldição é a mesma coisa. Lá na frente, estou falando de 20 anos depois que aconteceu isso em sua casa, com ele mesmo. Ele vem agora fazer a mesma coisa com José e seus irmãos. Porque mesmo ele tendo passado por tudo isso que ele passou, ele não desligou do seu passado aquilo que fez mal para dentro da sua casa. Porque eu tenho uma consciência do que é certo e do que é errado. Quando a mãe dele viesse, se ele fosse uma pessoa de Deus, nascida de Deus, quando a mãe dele viesse enganar o seu pai, o seu irmão, para roubar a bênção, ele falava: não, quem prometeu foi Deus. Aleluia. A minha bênção não vai vir de homem, a minha bênção vai vir de Deus, e Deus vai fazer a bênção acontecer na minha vida. Mas ele se sentiu favorável, porque ele era homem de troca, ele era homem de negociar, de barganhar. E quando você barganha, ou seja, às vezes você ganha, mas às vezes você perde também. E ele tanto perdeu na velhice da sua vida, como na mocidade da sua vida. Isso, ensinamento que traz para a nossa vida, é o ponto que nós temos de abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Você tem costume de abençoar a sua família? Você tem costume de abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa? Ah, pastor, mas ele faz tanta raiva. A raiva você já sabe que ele faz. Mas você quer que ele continue fazendo raiva o resto da sua vida? Porque assim como eu pensei, se efetuarás. Ou assim como eu pensei, acontecerá. Então vai haver a mudança, vai haver a transformação. Se eu começo a profetizar agora, a Bíblia fala que a mulher sábia faz o quê, pastora? Edifica a sua casa. Edifica. Mas a tola, ela é motivo de vergonha. A tola, ela é motivo de chacota. A tola, ela não sabe edificar sua casa na presença de Deus. Mas a sábia, ela santifica a sua casa em todos os sentidos. E é uma palavra que sai comigo. E olha que eu tenho pessoas da minha família que não são convertidas ainda, mas eu não cesso de orar por eles. Eu não canso de profetizar na vida deles. Eu não canso de falar assim: Deus é bom, Deus vai fazer, o milagre vai acontecer. Nem que seja no último suspiro de vida, Deus vai fazer o milagre acontecer. Porque se eu não creio naquilo que Deus é poderoso para fazer na minha vida, então
eu não posso passar para as pessoas aquilo que eu não vivo, que eu não acredito. Quando ela faz isso, às vezes esse é o nosso pensamento. Eu estou achando que está sendo bênção, mas está se tornando o quê? Maldição. Está se tornando atraso de vida para aquela pessoa. Eu conversei uma vez, nós tínhamos um trabalho social, já estou encerrando aqui a palavra dessa noite, nós tínhamos um trabalho social, nós tínhamos um trabalho social. Então, eu, a pastora e um grupo de amigos aqui da igreja, nós fazíamos uma divulgação, fazia marmita, lembra, pastora? Nós fazia marmita e nós saía nas praças, nas rodoviárias, levando comida, alimento às pessoas que estavam com fome. E eu sempre gostei de conversar, eu converso demais. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falando assim para ela assim, um mendigo, morador de rua. Falei, mas vem cá, rapaz, por que você está nessa rua? Ou está na rua desse jeito? Aí ele falou assim, eu tenho uma frustração muito grande, pastor. Falei, por quê? Conta, vamos conversar, bater papo, bora. Aí ele falou assim, olha, tudo que eu tinha na minha vida, eu sou bem influenciado aqui na minha cidade, a minha família era uma família de classe média, mas tudo que eu precisava, a minha mãe nunca deixou me faltar nada, mesmo depois de grande. Eu trabalhava se eu quisesse. Então chegou um dia que eu falei, mas e a sua mãe? Cadê a sua mãe? Aí ele falou assim, calma, tu tá muito afobado, deixa eu contar. E aí ele foi me contar a história, que ele estava naquela situação, porque ele nunca foi dono da sua própria vida. E a sua mãe veio a infartar. Quando ele se viu ser a mãe dele, ele não viu outra saída a não ser ir morar na rua, porque não sabia fazer nada. Ele falou assim: a minha mãe, olha as palavras dele, a minha mãe era o meu porto seguro. Quando ela morreu, eu fiquei perdido. Então, quando nós depositamos a nossa fé em objetos, quando nós depositamos a nossa fé em pessoas, nós somos decepcionados. Quando nós depositamos a nossa fé em amigos, nós somos decepcionados. Porque o nosso porto seguro tem que ser Deus. Porque se eu não tenho um porto seguro que se chama Jesus, que se chama Espírito Santo, que se chama um Deus todo-poderoso sobre a minha vida. Quando aquilo que mais eu aprecio no mundo eu perder, eu não vou saber o que fazer, vou ficar perdido. Então você vê que às vezes a mãe dele achava bom fazer isso para ele. Às vezes deixava, não deixava ele passar por perrengue, fazia o nosso linguajar, né? Fazia do limão uma limonada para ele não precisar chupar o limão azedo. Mas às vezes é necessário nós passarmos por épocas da nossa vida que venha nos amadurecer. Tanto eu estando aqui em cima, como eu estando aqui embaixo. Porque eu só vou aprender a dar valor nas coisas mínimas que Deus proporciona na minha vida quando eu não estiver em cima. Porque enquanto eu estiver em cima, ele fala, né, que sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Mas eu também tenho que ser fiel também no muito quando ele me colocar lá, porque eu tenho que saber que sem ele eu não sou nada. Quando ele encontra Deus no Vale de Jaboque, a vida dele muda. Deus fala para ele: olha, a partir de hoje tu não chamarás mais Jacó, mas sim vai chamar Israel. Mas olha o tanto que a bênção foi atrasada por causa disso. Se nós começarmos a profetizar agora, a bênção vai chegar mais rápido. Amém? A bênção vai chegar mais rápido sobre a nossa vida. Vai chegar mais rápido sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. E Deus vai fazer o milagre acontecer. Se você está aí com a sua ceia aí do seu lado, vamos participar da Santa Ceia.
vamos nos fortalecer, vamos orar a Deus para que Ele venha nos dar direção, porque se você não está apegado a Ele nesse porto seguro, nós temos vistos, né, e vamos partir agora para o mundo físico, né, e nós temos visto coisas que nós nunca imaginou que nós iríamos ver ou passar, se nós não tivermos apegado com Ele. Nós vimos esses dias uma criança de 9 anos. A mãe falou para ele assim: bora, filho, tomar banho, tirar o cordão da sujeira do pescoço. Quando ele entrou para casa, ele pegou uma faca e matou a mãe esfaqueada. Então, a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Se nós não nos pegarmos a Ele, se nós não começarmos a profetizar, porque Josué já profetizava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não seja como o rei Ezequias, né, que Deus fala para ele: olha, por que tu mostrou a tua casa para os inimigos? A tua descendência vai ser tudo eunuco. Ele falou assim: eu não vou estar aqui mais mesmo, não estou nem aí para eles. Já vou ter ido. Mas olha a responsabilidade que nós temos, porque quem conhece a Deus somos nós. Quem temos a nossa vida na presença de Deus somos nós. Olha a responsabilidade que nós temos de guiar a nossa família aos pés do Senhor. Olha a responsabilidade que nós temos de levar os nossos filhos aos pés do Senhor. Porque uma vez eu santificado, eu vou santificar minha casa. Uma vez você, esposa, santificada, seu marido pode ser perturbado, beberrão, pode ser o que for, você vai santificar a sua casa. Olha a responsabilidade que nós temos. Jesus está às portas, já imaginou? No grande dia ele fala assim: por que tu não perseverou pelo teu filho? Ele vai falar: mas Senhor, ele deu muita dor de cabeça. Aí ele fala assim: então a porta que tu vai entrar não é essa aqui, não, é lá de baixo. Olha a responsabilidade que nós temos de ser justo dentro da nossa própria casa. Porque não adianta eu ser justo lá fora na rua. Porque eu tenho uma coisa comigo que a minha primeira ovelha, a primeiro membro que puxa o rebanho de Jesus é a minha esposa. Se eu não dou um bom exemplo para ela, não tem como eu dar bom exemplo para as pessoas que estão na rua. Porque ela é a minha primeira ovelha. E primeira ovelha que vai dar um bom testemunho. Você tem que entender que uma coisa tudo é a presença de Deus. E quando você participa da ceia, desses dois elementos, é como se você estivesse se unindo a Ele nesse exato momento. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Se você estiver doente, eu profetizo, você vai ser curado. Se você estiver passando por problemas, você vai ser restaurado em nome de Jesus, porque é o que Ele vai fazer. Vamos orar? Vamos orar, que se deixar eu falo demais. Vamos lá, pega aí a sua Santa Ceia. Senhor, nós te agradecemos, Pai. A Bíblia fala que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: comei, porque esse é meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, o Senhor também tomou o cálice, consagrou, levantou os céus e disse que era o cálice da nova aliança. Senhor, nós precisamos de uma nova aliança para com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, que a nossa aliança ela não venha se romper com fogo, nem com o tempo, nem com nada, mas ela venha permanecer fiel ao Senhor. Então, consagra, Senhor, esse suco, que agora vai ser mais suco, mas sim vai ser, Senhor, o teu sangue que é lavado. E o teu pedaço de pão, Senhor, que agora é a tua carne. Se você está aí com a sua Santa Ceia, coma do pão, em nome de Jesus, e toma do cálice, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba a vida, receba a presença de Deus. E eu agradeço pela oportunidade, tá bom? Deus abençoe.